Olá, boa tarde. E aí, tava com saudade de vocês. Vamos abordar um tema hoje bem espinhoso, que tem chamado muita atenção das pessoas. Antes de começar a live propriamente dita, enquanto vão entrando aí as pessoas na live, eu vou dando nossos recadinhos de sempre. Em primeiro lugar, lembrar que esse vídeo ele vai ser salvo como Rios da Pragmática Psicoterapia e Cursos. Se você não segue a Pragmática Psicoterapia e Cursos ainda, desculpa, gente. Mas se você não segue a Pragmática Psicoterapia e Cursos ainda, siga a gente para ter acesso a muito conteúdo e saber quando nossos cursos vão ser ministrados, nossos posts de análise do comportamento, de psicologia clínica, enfim. Tem muito conteúdo lá. E também, se você não está inscrito no nosso canal do YouTube ainda, se inscreva também, Pragmática, Psicoterapia e Cursos. Inclusive, esse vídeo vai estar disponível semana que vem. Hoje já foi postado o vídeo da semana passada, que foi a live da Patrícia falando sobre terapia infantil na perspectiva da PCP. Então, hoje nós vamos falar de um tema que tem chamado muita atenção, são o tal dos narcisistas, ou personalidade narcisista. E esse tema ele tem chamado muita atenção, principalmente por causa de um personagem de uma novela, né? Então as novelas, como dizia os engenheiros do Havaí, né? A vida imita o vídeo, né? Então a novela tem um personagem que tem chamado muita atenção e teve até uma reportagem recentemente no Fantástico abordando esse tema, a personalidade narcísica. E também com toda a discussão que tem sido feita nos últimos anos acerca das relações tóxicas, das relações abusivas. Também do debate que envolve as chamadas mães narcisistas. Então são todos temas aí que têm chamado muita atenção das pessoas. Então a gente vê quando o Fantástico aborda, porque o tema ele se torna um trend topic. E a gente vai discuti-los, afinal, por mais que seja uma terminologia que a gente não utiliza na análise do comportamento, Skinner sempre defendeu que a gente teria que falar um pouco, salve José, a análise do comportamento ela teria que se posicionar em relação a esses fenômenos de interesse. Então, para começar, a gente vai falar um pouquinho da questão conceitual, quando a gente fala de narcisismo ou personalidade narcisista, né? Quem é analista do comportamento, quem é analista do comportamento mais raiz, vai estar achando bem estranho eu estar falando disso, justamente porque é uma terminologia advinda de outras teorias de personalidade, principalmente as psicanalísticas, né? As psicodinâmicas, que costumam trazer figuras mitológicas para nomear alguns dos seus conceitos, ou nesse caso da personalidade. Então, obviamente, houve um avanço em termos conceituais, ou uma modificação ao longo do tempo em termos conceituais, do que viria a ser a personalidade narcisista ou os narcisistas. Também existe uma grande confusão entre narcisistas e psicopatas, que às vezes as pessoas tratam como sinônimo, mas não é necessário. Uma mesma pessoa, ela não necessariamente vai se enquadrar no rótulo de narcisista e ao mesmo tempo no rótulo de psicopata. Então vocês perceberam que eu estou usando a palavra rótulo, porque de fato são rótulos. Então os termos utilizados para nomear a personalidade, como ou traços de personalidade, né? Então como introvertido, extrovertido, inteligente, narcisista, criativo, negligente, são todos resumos. São grandes resumos de padrões comportamentais complexos. Então, quem tiver interesse, dá uma estudada em filosofia analítica da linguagem, Gilbert Ryle vai chamar esses conceitos de conceitos disposicionais abertos. O que ele significa? Porque para a gente dizer que alguém é narcisista, por exemplo, nós temos que olhar algumas coisas que essa pessoa faz. E quando a gente diz que alguém é narcisista, nós também estamos comunicando ao ouvinte
que provavelmente essa pessoa vai se comportar de certos modos em certas circunstâncias. Então, se nós pegarmos um exemplo, né, alguém que eu falo que é negligente. Para dizer que alguém que é negligente, eu vou ter que olhar alguns comportamentos. A pessoa perdeu prazo de tarefas, ela fez uma tarefa mal feita, ela ficou de alimentar um cachorro, esqueceu de dar comida para o cachorro, né? Perdeu o prazo de entregar um trabalho, uma pessoa que se atrasa. Enfim, nós vamos resumir esse conjunto de comportamentos com o termo negligente. E o ouvinte, quando escuta negligente, ele não precisa conhecer essa pessoa para ela conseguir prever como é que ela vai se comportar em certas circunstâncias. Tá? Então, e a psicologia, a humanidade fez isso a vida inteira. Tá? E os termos descritores de personalidade, assim como as psicopatologias, têm a mesma lógica de funcionamento. São termos que resumem conjuntos de comportamento. O problema muito sério é que há uma grande confusão nessa história, é acreditar que esse nome nomeia alguma coisa em si. Ou seja, que ele teria uma mesma lógica de funcionamento da palavra livro, por exemplo. Então, a palavra livro lá também é uma abstração, na medida que ela não se refere a um único livro, e sim, ela vai ser utilizada para agrupar diferentes livros. Então, você presumir que um conceito disposicional aberto, como narcisista, ele tem a mesma lógica de funcionamento de um termo como livro, você vai ter muitos problemas, que é o problema da reificação. É você acreditar que há alguma coisa que corresponde ao narcisismo, que nem um conjunto de livros, que eu poderia apontar para eles. Então eu posso apontar para vários livros, mas eu não posso apontar para alguma coisa que a palavra narcisista se refira. Então esse é um grande equívoco da filosofia e da psicologia. É acreditar que existe uma coisa narcisista, ou uma personalidade narcisista, que é a reificação dessa palavra, e essa personalidade narcisista causaria os comportamentos do narcisista. Então, na realidade, essa proposta do Gilbert Ryle, que vai muito de acordo com o que pensa Skinner, ela fala que não. Narcisista é uma palavra, é um rótulo, é um bom resumo de um conjunto de coisas que uma pessoa faz e, ao mesmo tempo, o ouvinte de posse desse rótulo, ele vai saber algo sobre a pessoa que recebeu esse rótulo. Mas vamos lá. A que se refere esse rótulo? Então, fala-se muito que o narcisista ele é uma pessoa que ele se considera o centro do mundo, como se considera a pessoa mais importante do mundo. E ele vai se comportar, e muitos dos seus comportamentos vão ser mantidos por reações do outro que ratifiquem essa percepção dele como a pessoa mais importante do mundo. É a pessoa que se considera muito capaz, muito inteligente, muito especial, diferenciada, e disso traz um desdobramento, porque isso acaba não sendo uma característica apenas das pessoas classificadas como narcisistas. Isso traz uma implicação também, porque se eu sou o mais importante do mundo, se eu sou especial, quando eu me relaciono com o outro, o meu comportamento, ele de certa maneira, vai desconsiderar o outro, vai desconsiderar o que o outro está sentindo, o que o outro está pensando, a opinião do outro, os desejos do outro, porque o meu desejo vai sempre preponderar em relação ao desejo do outro. Tá? E, obviamente, interagir com pessoas assim é algo bem difícil e costuma gerar muito sofrimento, certo? Então, a gente vai nomear isso como uma falta de empatia, ou seja, a falta, o repertório de se colocar no lugar do outro, parar para pensar como é que o outro vai se sentir se eu agir de tal maneira, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Isso parece que não acontece no caso dos narcisistas. Em outras palavras, para a maioria das pessoas que não recebe esse rótulo, então vamos pensar o seguinte,
né? Se eu tenho um amigo que eu gosto bastante e eu tô morrendo de vontade de comer sushi, mas eu combinei de sair para jantar com esse meu amigo e eu sei que ele odeia sushi, ou seja, o fato de eu saber que ele odeia sushi, os comentários que ele fez no passado de que não gostava de sushi, ou às vezes que ele recusou sushi, isso vão exercer algum controle sobre o meu comportamento. Então é improvável que eu leve para comer sushi. Ou seja, a gente vai dizer que isso é um dos usos, né, um dos comportamentos que serve de ocasião para a gente falar de empatia. Em outras palavras, eu levo em consideração o outro na medida em que eu vou me comportar, né? Ou seja, o efeito que o meu comportamento produz na outra pessoa afeta a probabilidade de ocorrência de quem se comporta. Quando a gente fala das pessoas que recebem o rótulo de narcisistas, isso não é relevante. Ou seja, o efeito que o comportamento dele vai produzir no outro, se vai prejudicar o outro, se vai entristecer o outro, se vai magoar o outro, não exerce controle sobre o comportamento dele. Daí que nós dizemos que ele não tem empatia, ele não é empático. Ao mesmo tempo, há um debate se os narcisistas, por se considerarem especiais, por acharem que são melhores do que os outros, ou que merecem mais deferência do que as outras pessoas, há um debate se eles têm uma autoestima elevada ou se têm uma baixa autoestima. E aí nós entramos em outro angu de caroço, que é a questão do que diabos vem a ser autoestima, que é um conceito bem complicado. Tem um texto meu na Comporte que eu recomendo que vocês leiam, que discute um pouco essa questão da autoestima. Para começar, ele é um conceito que raramente a gente consegue falar dele em si mesmo. A gente se refere sempre a uma alta autoestima, uma autoestima elevada ou uma baixa autoestima, que vai ter quase que posturas antagônicas. Mas, ao mesmo tempo, se nós olharmos só o que a pessoa faz ou a frequência com a qual ela faz, nós temos muita dificuldade em classificarmos essa pessoa como com boa autoestima ou baixa autoestima. Por exemplo, e a gente já pode até pensar um pouco aqui no narcisista padrão, né? Vamos pensar aquele heterotop, né? Que o cara que é o macho lá, tal, daqueles red pill lá, sei lá o que ele tem um comportamento extremamente promíscuo, certo? Então ele vai para festas badaladas, ele aborda mulheres muito atraentes, flerta com mulheres muito atraentes, não sei o quê, tal. Se nós olharmos só esses comportamentos, nós poderemos presumir que ele tem uma autoestima elevada, né? Na medida em que um comportamento que tem uma probabilidade, ele pode ser reforçado ou não, e ainda assim ele emite esse comportamento, nós vamos dizer, ou seja, essa baixa aversão a esse risco, nós diríamos que esse é um comportamento que indica uma boa autoestima, na medida que ele está prevendo o sucesso nas relações amorosas, por exemplo, nos flertes dele, correto? Mas, ao mesmo tempo, o que pode acontecer? De repente, esse cara ele pode flertar com várias dessas mulheres e até conseguir sucesso nesses flertes, em parte deles, mas não necessariamente isso faz feliz. Não necessariamente ele se sente realizado, nem nada disso. Talvez, ao invés de flertar com as modelos e tal, não sei o quê, a interação com uma mulher não socialmente tão atraente até fosse mais satisfatória, produzisse mais reforçadores para o comportamento dele. Por outro lado, fica evidente que se ele flertar com várias mulheres muito atraentes, o comportamento dele vai receber mais reforçadores sociais, do tipo de admiração, prestígio, status. Então, quando a gente observa essa espécie de troca, ou seja, ao invés do comportamento dele estar sob o controle do que é satisfatório para ele, o comportamento dele está muito mais sob o controle do que é admirável para os outros, a gente começa a ficar na dúvida se ele tem uma autoestima elevada ou uma baixa autoestima. Então, nesse texto, eu defendo muito que essa dependência da admiração, do reconhecimento, do status, ela se torna
ela é um dos indicativos do que a gente chamaria de uma baixa autoestima. Por quê? Porque é sempre necessário uma validação externa, que eu estou chamando de reforçadores condicionais generalizados ou reforçadores simbólicos, enfim, esses reforçadores sociais, como admiração, poder, prestígio, status, quando eles exercem muito controle sobre o comportamento do indivíduo, em detrimento de consequências práticas, eu ouso dizer que esse cara teria mais uma baixa autoestima, porque ele depende disso para saber dele mesmo. Né? Então, alguém pode falar do valor informativo do reforço, eu prefiro chamar de consequências simbólicas. O que isso significa? Se essa pessoa ele consegue levar mulheres atraentes para a cama, por exemplo, e recebe os elogios dos seus pares, ele, sei lá, o alfa lá desses red pills, enfim, esse cara, o que nós observamos? Ele, de fato, vai se descrever de uma maneira elogiosa, que é um dos usos do termo autoestima elevado. O cara fala bem de si mesmo, certo? Por outro lado, ele precisa dessa ratificação constante que vem das outras pessoas, que dependem do chamado desempenho dele. Então, em termos, modo mais geral, ele é uma pessoa muito menos livre de fazer o que quer, de fazer o que gosta, de escolher a roupa que gosta, de dirigir o carro que gosta, de viajar e por aí vai. Então ele vai tomar a cerveja que é admirada pelos pares, ele vai tomar o vinho que é admirado pelos pares, ele vai se vestir do modo e com as marcas que são admiradas pelos pares e vai flertar e por aí vai. Voltando ao narcisista, então o que acontece? Um padrão muito comum em pessoas que recebem o rótulo de narcisistas é justamente isso. É de emitir comportamentos que são mantidos por essa ratificação do seu valor como pessoa. Então, não basta eles se considerarem especiais. Eles vão emitir comportamentos que façam com que o outro os reconheçam como especiais. Então, ele sempre... por exemplo, ele quando se vai para terapia, é raro, ele vai querer que você arrume um lugar para um horário para ele, um horário que você não atende, por exemplo, tá? Ou que você faça um preço especial que você não faz para ninguém. Quando ele vai a um restaurante, ele acha que ele tem que ser mais paparicado do que todo mundo do restaurante, sentar numa mesa melhor, ele sempre tem que colocar na melhor vaga. Eu até lembro recentemente um cara numa Lamborghini que estacionou em 2 vagas no shopping, aí depois de toda daquela polêmica que ele gerou, ele ainda fez um comentário bem narcisista, dizendo assim, olha, aí vocês ao invés de estarem se preocupando de onde é que eu estacionei meu carro, vocês deveriam trabalhar mais, quem sabe vocês não conseguiriam comprar uma Lamborghini como a minha, se gastassem mais tempo trabalhando e menos tempo vendo onde é que eu estaciono meu carro. Né? Então, isso mostra claramente essa tendência a emitir comportamentos mantidos pelo reconhecimento de que se é especial. E, obviamente, isso, voltando à minha tese acerca da baixa autoestima, isso, de uma certa maneira, nos deixa na dúvida. Ora, será que esse cara tem uma boa autoestima ou uma baixa autoestima? Ou seja, qual desses 2 rótulos descreveriam mais o comportamento desses indivíduos? Por outro lado, essas pessoas de personalidade narcisista, elas têm uma peculiaridade muito interessante. Que, como o efeito que eles vão fazer, exercem, o sofrimento que eles vão produzir no outro, exerce pouco controle sobre o seu comportamento, o que vai acontecer? São pessoas que vão demorar muito tempo para começar a entrar em contato com as consequências aversivas dos seus comportamentos. Então, somente em longo prazo as pessoas vão começar a se afastar deles, vão começar a abandoná-los ou vão até coagi-los a procurar uma terapia. Então são pessoas que vão demorar para ir à terapia. Por quê? Porque elas demoram a sofrer. Ou seja, o seu comportamento, na medida em que o sofrimento do outro é irrelevante no controle do comportamento deles, eles raramente vão sofrer, mas os outros com os quais eles se relacionam vão sofrer. E aí,
o que torna muito difícil a gente conseguir fazer alguma coisa por eles, certo? Falando um pouquinho da relação entre narcisistas e psicopatas, uma pessoa ela pode apresentar os dois, pode ter comportamentos que se configuram nos dois rótulos ou não, tá? Então, no caso do psicopata, você vai ver que há uma tendência maior a emitir comportamentos delinquentes mesmo, de fraudes, de violência e coisas do gênero. Na medida em que, além de não ter a empatia, você vai ver que culpa, remorso e coisas do gênero não costumam aparecer nos repertórios aí dos psicopatas, tá? Mas, ou seja, então essa grande confusão, inclusive esse personagem da novela, por mais que se fale do narcisismo dele, ele está muito mais para o lado da psicopatia do que necessariamente para o narcisista. Agora, um ponto que eu queria muito discutir sobre o narcisismo ou dos narcisistas, que nós estamos falando de repertórios comportamentais. Vocês devem ter percebido que os repertórios comportamentais eles são estabelecidos na interação com o ambiente. E aí eu vou trazer um velho ditado, né, que é de menino que se torce o pepino. O que eu quero dizer com isso? A maneira como as crianças têm sido criadas hoje em dia tem um potencial muito grande de gerar crianças com padrões narcisistas ou até psicopáticos. Né? Então, isso é bem preocupante e bem assustador. Por isso que eu coloquei esse título tão provocativo nessa live, né? Da nossa propensão em criar monstros, né? Então tem essa expressão popular aqui, que eu criei um monstro. E de fato a gente vê que muitas crianças elas têm sido criadas de modo a desenvolverem padrões comportamentais que nós resumiríamos pelo rótulo de narcisistas. Então é uma mãe que não deixa o filho, mãe ou pai, tanto faz, que não deixa o filho se frustrar, que quer sempre o melhor para o próprio filho, né? Então, que se o filho, eu lembro, foi bem interessante, há alguns anos também chamou bastante atenção, tinha uma moça que morava com uma parente, e aí essa parente dela foi visitada por uma amiga que levou uma criança pequena. Essa moça, dos seus 20 e poucos anos, ela tinha vários action figures, né? Aqueles bonequinhos lá de coisa de nerd, tipo de Senhor dos Anéis, de Marvel, DC Comics, essas coisas. A criança, quando chegou, entrou no quarto dela e ficou louca com esses bonecos, né? Queria mexer a todo custo. Só que esses bonecos, eles não são bonecos para você brincar, manusear, são mais bonecos de enfeite, quase como se fosse um bibelô. E, obviamente, essa jovem, são caros. Então, essa jovem falou, olha, não vou permitir que essa criança mexa nos meus brinquedos. O Otto falha aqui. Essas crianças não mexam nas minhas figuras de ação, meus bonequinhos. E aí, a criança ficou muito frustrada, chorou, deu piti, e a mãe ficou indignada, falou que absurdo, próxima vez que meu filho for aí, ele vai mexer sim, porque não sei o que lá, e bababá, que absurdo você não ter deixado a criança mexer. E de fato, não era para a criança mexer. É fundamental que essa criança tenha limite. É fundamental que essa criança ela aprenda que se ela quebrar o objeto de outra pessoa, isso ferirá a outra pessoa, isso magoará a outra pessoa. Isso vai ter que fazer parte do controle do comportamento dela. E é essa questão dessa criação muito protetora dos filhos, em que a criança vive numa bolha imune de frustrações. Então é um pai que vai na escola bater no professor porque ele ele recriminou a criança em público, né? Então que briga com o vizinho, teve até uma série aí, minissérie da Globo, que eu acho que aborda essa questão aí, Os Outros, também trata disso, né, dos pais tomarem as dores dos filhos que estão jogando bola no campo lá de futebol de salão. Então, esse tipo de postura dos pais tem um grande potencial de gerar indivíduos que se importam muito pouco com o outro, e que vai culminar na emissão desses padrões comportamentais que nós classificamos como narcisistas. Então, se
pais abdicam da própria existência em prol de uma vida perfeita para esses filhos, livre de sofrimento, livre de decepções, livre de frustrações, e esses pais, eles preterem os seus próprios desejos, os seus próprios sentimentos, para que seus filhos não experienciem estímulos que evoquem sentimentos aversivos, como tristeza, mágoa, frustração e coisas do gênero. O que esses pais estão ensinando? Ora, se os sentimentos dos pais, que teoricamente seriam as figuras mais importantes para essa criança, não importam para os próprios pais, por que diabos essa criança vai começar a se importar com o sentimento dos outros? Com o sentimento de uma namoradinha da faculdade ou da escola, né? Com o sentimento de uma amante, o cara casado, por exemplo, ele tem uma amante, quanto que ele vai se importar com o sentimento da amante, que vai estar na expectativa de que ele se separe um dia para ficar com ele, né? O quanto que ele vai se importar com os sentimentos dos filhos quando ele largar essa família, seja lá para quê, e não prestar a devida assistência ou dar a devida presença para esses filhos. Ora, então, o que eu estou chamando muito a atenção nessa live, e isso já foi tema de outras discussões que a gente trouxe aqui na Pragmática, até de alguns textos nossos e tal, na coluna do Jornal de Brasília e na coluna do Brasília de Fato, é da relevância do modo como nós criamos nossos filhos. Não basta dizer que nossos filhos tenham que ter limites. Sim, tem que ter limites, mas eles têm que se frustrar. Eles têm que se decepcionar. Isso faz parte da vida. E não é só por eles, isso é pelo mundo. E aí que vem a importância de uma comunicação assertiva dos pais com os filhos. Que quando a mãe expresse uma insatisfação para o seu filho, que ela nomeie a própria emoção. Ele tem que ouvir a mãe dele ou o pai dele falando da resposta emocional que o comportamento dele produziu. Então, por exemplo, sei lá, o menino pega lá uma nota de R$10 da bolsa da mãe para comprar figurinhas da Copa, por exemplo. A mãe deve falar para a criança, primeiro, o que a criança fez? Olha, você tirou, sem a minha autorização, R$10 da minha bolsa. Eu fiquei muito triste com o que você fez. Isso magoou a mamãe. Por favor, não pegue mais dinheiro da mamãe sem pedir. Esse elemento da mãe comunicar o que ela sentiu é fundamental, porque a criança tem que aprender a parar para pensar no sofrimento que o comportamento dela vai produzir na outra pessoa. Então, se essa mãe deixa passar, é criança, a criança faz isso mesmo, é assim mesmo, e coisa do gênero, a gente tem que dar uma liberdade para a criança se expressar. Obviamente, a gente está criando condições para que a criança ela desenvolva pouca empatia em relação às outras pessoas. E vai ser muito difícil para as outras pessoas, inclusive para essa própria mãe, ela conseguir conviver com essa criança no futuro. Então, nós temos gerações aí de jovens de 30 até 40 anos que sempre receberam um rótulo de inteligentes, de muito capazes, né, de geniais, não sei o que, bababá, mas que estão morando na casa dos pais, que não terminaram um curso superior, que não trabalham, são mantidos pelos pais, não ajudam em nenhuma tarefa doméstica, reagem mal quando os pais pedem alguma coisa. E, de fato, isso tem muito a ver com o modo como essas pessoas foram criadas. Vai dizer que eles são egoístas, que eles não pensam no outro, de fato. Mas para que eles passem, para que eles aprendam a pensar no outro, é fundamental que durante a sua, principalmente, infância, os pais criem condições para que isso aconteça. Ao mesmo tempo, o que fazer quando você se depara com uma pessoa assim? Você percebeu que você está numa relação com uma pessoa que tem essas características. Primeiro ponto que eu gosto de deixar bem claro nisso.
pergunte se essa pessoa tem algum interesse em se tratar. Tem algum interesse em procurar a terapia. Se ela disser que não, se ela disser que terapia não adianta para nada, se ela disser que ela não precisa de terapia, que ela vai melhorar e coisas do gênero, sinceramente, eu recomendaria, e olha que eu não sou de dar de conselho, você se afastar dessa pessoa. Então, eu não estou dizendo que você deva se afastar a todo mundo que a gente descreve com rótulo de narcisista. Não é disso que eu estou falando. Mas sim, o que essa pessoa está disposta a fazer para mudar o comportamento dela. Porque se ela está tudo bem em continuar se comportando desse jeito, é muito improvável que você seja feliz numa relação com uma pessoa que se comporte dessa maneira, que precise que você mostre para ela o tempo inteiro que ela é importante, que você mostre para ela o tempo inteiro que ela é o centro do mundo e que os seus sentimentos não são importantes para ela. Realmente é muito difícil você ser feliz com alguém, se relacionando com alguém desse tipo. Tá? Então, esse é um aspecto muito importante. E entendam, a gente conseguir mudar outra pessoa, se relacionando com ela, é muito improvável. Por quê? Porque a nossa credibilidade sempre vai ser questionada. Porque a gente é parte da história. A gente é parte interessada da história. Então é muito pouco provável que a pessoa que a gente esteja se relacionando, ela leve em consideração as nossas demandas. Porque também se ela tiver esse padrão narcisista. Porque, olha, você está fazendo isso em benefício próprio. Você não está fazendo isso para o meu bem. Então, por isso que eu chamei a atenção que não adianta você tentar mudar sozinho ou sozinha uma pessoa desse jeito. Essa pessoa, de certa maneira, tem que iniciar alguma espécie de tratamento. Senão, óbvio que a gente não pode falar sentença e utilizar os autocríticos sempre, nunca, nada, todo. É muito perigoso em psicologia. Mas a chance de você sofrer bastante e se relacionar com uma pessoa assim é muito grande. Ao mesmo tempo, eu costumo usar a metáfora dos Siths do Star Wars. Sempre tem dois. Um mestre e um aprendiz. No caso dos narcisistas, sempre tem dois. Ou seja, vai ter o narcisista e alguém ou algumas pessoas que vão alimentar esse narcisismo. Isso, geralmente são pessoas, aí sim, que emitem padrões comportamentais que nós resumiríamos com o rótulo de baixa autoestima. E olha só que curioso. Se eu estou numa relação com uma pessoa que é assim, e eu consigo que ela pare de se comportar desse jeito, ou seja, que ela passe a levar em consideração, vou pegar um homem muito promíscuo, por exemplo. Então ele está num relacionamento com uma moça e ele tem um comportamento extremamente promíscuo, já atraiu com várias pessoas, deu em cima da irmã dela, deu em cima da amiga dela e coisas do gênero. E a gente se pergunta por que diabos essa moça ela não rompe essa relação? Nesse cara que não parou para pensar no efeito emocional que produziria nela ele dar em cima da irmã dela, por exemplo. Ora, tenta pensar, gente, o tamanho do troféu de conseguir fazer com que esse cara tenha um comportamento menos promíscuo. E aí que vem a questão, né? Ou seja, o comportamento dela também é mantido por reconhecimento, prestígio, status e poder. Só que a probabilidade dela ter reforçamento nisso daí é muito remota. Além disso, uma coisa que também acontece é que por mais que você esteja se relacionando com alguém que tem esse comportamento narcisista, é curioso o que eu vou falar agora. Mas se você romper com ele, você vai entrar em contato com o desconhecido. Porque você sofreu uma rejeição, ou micro-rejeições, ou traições de uma pessoa narcisista, que você sabe que ela é narcisista, que ela tem uma relação abusiva e tóxica com você, é previsível. Você sabe o que vai acontecer. E além do mais, se você é traído ou traída, você não tem, a culpa não é sua, não é? Porque
é essa pessoa, é o narcisismo dela. Lembra do mentalismo que eu falei no início da live? Essa pessoa te trai porque ela é narcisista. E aí, não tem a ver contigo, certo? Por outro lado, se você rompe essa relação e tenta se relacionar com uma nova pessoa, primeiro, você não sabe o que vai acontecer. São rejeições novas que podem acontecer. E mais, se você se relaciona com alguém que não se enquadra nesse rótulo de narcisista, essa pessoa te trai ou te abandona, é muito mais provável que você conclua que o problema é contigo, tá? E, obviamente, isso pode ser até muito mais doloroso, ou seja, você ser traído, sei lá, por um Mr. Right Guy, né, por um certinho, é muito mais dolorido do que você ser traído inúmeras vezes por uma pessoa com rótulo de narcisista, porque afinal isso já é esperado, diz respeito tanto, fica muito mais evidente que isso diz respeito a ele, não a você. O que essas pessoas têm que entender é que a pessoa que foi traído, fora caso algumas exceções, isso não diz respeito a elas, isso diz respeito a quem trai. Então, uma pessoa que foi traída, ela não é pior do que uma pessoa que não foi traída. Mas isso fica muito mais evidente, muito mais fácil de concluir quando você está numa relação com uma pessoa narcisista do que quando você, ou de uma pessoa reconhecidamente promíscua, do que quando você está numa relação com uma pessoa que não é assim, certo? Finalizando essa live, eu quero chamar a atenção também para as modas em psicologia. Não, um senso comum nas relações. Ou seja, é muito comum você tratar uma pessoa que não te quis e dizer que ela é narcisista. Ou dizer um homem que trai, por exemplo, ele é necessariamente machista. Ele pode até ser, mas não necessariamente por trair ele se torna um machista. Isso não é um uso padrão do termo machista, por exemplo. Por outro lado, quando você atribui esses rótulos ao outro, vai entrar na mesma classe de a questão não está comigo. Então, ele não quis ficar comigo, ele saiu comigo algumas vezes e sumiu, e só aparece quando não tem ninguém melhor para sair, ou ela faz o mesmo comigo, tanto faz. Ela faz isso porque ela é narcisista, é tóxica e coisa do gênero, é uma maneira encontrada para você se sentir menos mal. Não quer dizer que não possa ser, pode ser sim narcisista, pode ser, tanto faz. Mas o que eu quero que vocês entendam nessa live é você que foi traído, traída, você que foi trocado, trocada, você que começou uma relação aí e entrou naquele esquema de oi sumido, oi sumida e coisas do gênero. Você não precisa classificar o outro com um traço de personalidade, uma psicopatologia, para concluir que não é você, porque não é você. Isso não diz respeito, isso acontece contigo. Mas isso não diz respeito a você. Você não é menos interessante, você não é menos atraente, você não é menos divertido, bom de cama, boa de cama, tanto faz, porque foi traído, abandonado e rejeitado. A importância de se entender que as pessoas elas têm suas preferências, seus gostos, e o fato de uma pessoa não querer ter uma relação estável com você não quer dizer que você não tenha valor, diz respeito ao gosto dela. Então a gente tem que tomar muito cuidado também quando a gente utiliza essa terminologia de uma maneira um tanto quanto leviana. Então há critérios, eu acho imprecisos, mas há critérios para a gente classificar alguém como narcisista ou alguém como psicopata e baixa autoestima elevada, tanto faz. Mas a gente tem que evitar também utilizar esses termos de uma maneira leviana como uma forma de atenuar o caráter aversivo das rejeições que a gente sofreu. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Tá? Eu vou dando nossos recadinhos habituais. E aí eu gostaria que vocês colocassem suas dúvidas aí, comentários acerca do que eu falei hoje, enquanto eu vou dando os recadinhos, tá? Para vocês participarem da live também.
Então, só relembrando, ao final dessa live eu vou postá-la como um Reels. Esse Reels vai ficar na Pragmática Psicoterapia e Cursos, então se você não segue a gente ainda, siga lá nossa página no Instagram, para ter acesso a conteúdos de análise do comportamento. Semana que vem eu vou fazer o upload do vídeo dessa live no nosso canal do YouTube. Para você que não está inscrito ainda, se inscreva no canal. E aí deixe lá seu like, comente, tire suas dúvidas. Eu sempre tenho uma grande disponibilidade para tirar as dúvidas de vocês quando vocês interagem comigo, certo? É isso aí, moçada. É um tema meio pesado, mas espero que vocês tenham aprendido aí com esse debate, tenha contribuído aí para a vida de vocês e para prática de vocês como psicoterapeutas e psicólogos, tá bom? É isso aí, moçada. Um grande abraço, até a próxima e que a força esteja com vocês.